do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesse momento começa o nosso programa da Igreja Batista Renascer. E o tema da nossa meditação de hoje é o valor da humildade. Mas antes eu gostaria de fazer um convite para você que me assiste neste momento. Lembrando que todas as terças-feiras nós temos o culto de oração às 19h30. E este mesmo culto acontece hoje na congregação do bairro Limoeiro às 19h30 também. Nas quintas-feiras nós temos as células às 19h30. No sábado nós temos o culto de adoração ao nosso Deus, que se inicia às 19h30 também. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical às 9 horas e à noite, às 19 horas, nós temos o culto de celebração ao nosso Deus. Então fica aí aberto o convite para você que me assiste neste momento para estar nos fazendo uma visita, reforçando que hoje na congregação do bairro Limoeiro nós temos o culto de oração às 19h30. Então você é o nosso convidado especial. Então, como eu disse no início, hoje nós vamos falar sobre o valor da humildade. Eu gostaria de estar lendo juntamente com você o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 20, que diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis-vos beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebemos aqui um contexto onde Jesus, ele recebe uma proposta, onde Jesus, pouco antes de entrar em Jerusalém, ele recebe uma proposta da mulher de Zebedeu. Ela fez um pedido para os seus 2 filhos, que era o Tiago, como nós lemos, e João. Tiago e João, eles tinham um talento natural. Nós percebemos que através das leituras bíblicas, eles eram homens dedicados ao Senhor. E por isso, nós percebemos que eles foram incluídos no círculo pessoal, íntimo, do Senhor Jesus. Tiago, ele havia nascido para ser um líder. João era comumente chamado de discípulo que Jesus amava. E diante dessa situação, diante das atitudes desses discípulos, nós vemos que o coração daquela mãe se encheu de orgulho, porque eram filhos dedicados ao Senhor, eram filhos que verdadeiramente queriam estar ali entregando, dando o melhor para o Senhor. Aí, diante do Senhor Jesus, ela se aproxima e faz um pedido, que colocasse os seus filhos, Tiago e João, um assentado à sua direita e outro assentado à sua esquerda. No versículo de número 21,
né, perguntou ele a ela, né, que queres? Aí ela responde, manda que no teu reino, né, ela fala, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então ela fez ali, naquele momento, uma petição egoísta, né, uma petição ambiciosa. Por quê? Ela pediu que o Senhor Jesus colocasse os seus 2 filhos em posições talvez melhores do que os outros discípulos. Aí a gente percebe que os outros discípulos ficaram indignados com aquela situação, né? Eles ficaram indignados com aquela situação, onde aquela mulher, né, então ali estava pedindo regalias para os seus 2 filhos. E aquilo ali nós vemos no versículo de número 24, diz assim, ora, ouvindo isso os 10 discípulos indignaram-se contra os 2 irmãos. Então a gente vê que o pedido daquela mulher, né, gerou ali um momento de revolta, de indignação, né, diante dos outros discípulos. Aí diante da sabedoria, diante do amor, né, grandioso do Senhor Jesus, nós vemos que naquele momento ali, ele começou a explicar, né? Ele chamou os outros discípulos, mãe do Tiago e João, e ali o Senhor Jesus começou a explicar para eles que no reino do Senhor, aquele que queria ser o maior, ele teria que ser o menor. Aquele que quisesse ser o primeiro, ele teria que ser o último, né? Então, Jesus queria, através desse ensinamento, que eles compreendessem o valor da humildade, né? Porque para você ser o maior no reino de Deus, você precisa entender que você precisa se tornar o menor. E como eu disse, o primeiro, ele precisa ser o último, né? Em Marcos, capítulo 10, versículo 45, né? Ele diz, né, o Senhor Jesus, ele mesmo diz que ele veio para servir, não para ser servido. No versículo 28, aqui também do texto que nós lemos de Marcos 20, diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, o próprio Senhor Jesus, ele veio a esta terra, né, na forma de homem, para servir a humanidade, não para ser servido, não para receber aqui regalias, para receber honras aqui na terra. Quando ele veio, quando ele se despiu da sua glória, e ele veio a este mundo, né, se fez carne, ele veio não para receber honra, para receber regalias, para receber privilégios. Mas nós entendemos através das Escrituras que o Senhor Jesus, ele veio aqui nesta terra para servir a humanidade. Como? Entregando ali a sua vida na cruz por amor, né, do mundo, por amor das pessoas. Ele veio para servir, ele veio para se entregar, né, para que todos aqueles que crerem no sacrifício, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Então ele veio aqui para entregar a sua vida, né, para derramar o seu sangue por amor da humanidade, para que todos aqueles que creem, então agora tenham, né, o privilégio de estar com ele na eternidade. E diante desse texto, nós entendemos que nós, seres humanos, nós somos propícios a todos os dias querer ser os melhores. Nós, como seres humanos, nós somos propícios a querer ser o quê? O primeiro, né? Mas o Senhor Jesus nos ensina que é preciso que nós venhamos estar atentos, para que nós venhamos nos policiarmos todos os dias em questão da humildade, para que nós possamos compreender verdadeiramente o valor da humildade. Por quê?
O Senhor Jesus veio aqui, demonstrou, nos evangelhos mesmo, nós notamos, né, após as leituras bíblicas, o estudo da leitura bíblica, das escrituras, nós notamos que quantas atitudes de humildade, né, Jesus revelou aqui nesta terra para nos ensinar, né, para nos ensinar. Porque o sentimento, infelizmente, do orgulho, ele vem querer bater na nossa porta todos os dias. E esse sentimento, ele não agrada ao Senhor. Esse sentimento nos distancia do Senhor. É preciso que nós venhamos buscar todos os dias, né, a servir, né, as nossas atitudes, termos atitudes de humildade, não querer nos exaltar, porque o ser humano, como eu disse, ele é propício, a carne se inclina a esse sentimento todos os dias. Talvez a pessoa recebe um elogio, talvez a pessoa ali recebe um aplauso, né? E aquela pessoa que está ali servindo ao Senhor, ela agora, ao invés de buscar a glória, né, servir o Senhor para a glória dele, não. A pessoa, ela busca a sua própria glória, né? E ali valores são distorcidos, né? Porque o único que merece a honra e glória é o Senhor Jesus. E às vezes as pessoas querem se gloriar, né, talvez por algum dom que ela recebeu do Senhor, talvez por alguma facilidade que ela tem ali de estar exercendo, né, na obra do Senhor. E essa pessoa ali, às vezes, ela quer receber a glória para ela. E a glória é do Senhor Jesus. Ele não divide a glória. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, nós precisamos entender, né, que nós precisamos ser humildes em todas as nossas atitudes. Em todas as nossas atitudes. Que nós venhamos querer nos diminuir todos os dias para que o Senhor cresça através de nós. Né, pedir ao Senhor para nos lembrar, Senhor, né, eu sou barro na mão do oleiro. Então o barro não tem domínio sobre o oleiro, mas sim o oleiro tem domínio sobre o barro. Né, pedir que o Senhor todos os dias venha nos moldar, né, que o Senhor venha nos ensinar, como Ele ensinou aquele dia, aquela mulher, ensinou aqueles discípulos, né, o valor da humildade. Porque a humildade, ela precisa estar andando conosco lado a lado todos os dias na nossa caminhada cristã. Né? Porque o único digno de ser engrandecido e exaltado é o Senhor. Então, que você possa entender isso neste momento. Né? Que as suas atitudes, as minhas atitudes, precisam ser uma atitude de humildade. Nós lembramos que quando Samuel, né, o profeta Samuel, lá no Antigo Testamento, ele foi direcionado pelo Senhor para estar ungindo o novo rei, né, de Israel. Lembramos que ele pediu para que ele fosse à casa de Jessé, e naquele momento nós percebemos que ele pediu para não olhar a aparência, mas para olhar o exterior. E ali nós vemos que diante dos filhos de Jessé, o Senhor disse que não era nenhum daqueles que estavam ali. E ele pergunta para ele, tem mais algum filho? E ele disse, não, tem um pequeno, né? Tem um pequeno. Tem um ali, lá no fundo do quintal lá. E nós percebemos que quando ele vê aquele menino simples, humilde, era ele o escolhido do Senhor. Então, que nós possamos sempre lembrar, precisamos ser humildes na presença do Senhor para que Ele cresça através de nós, para que Ele venha resplandecer através de nós, no nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus e Pai, Deus amado, eu coloco diante de Ti essas pessoas que me assistiram neste momento, que assistiram essa mensagem e entenderam. Ó Pai, o Senhor nos ensina o valor da humildade todos os dias, Pai, para que nós possamos, ó Deus, transparecer a glória do Senhor. É preciso que nós venhamos ser pequenos na Tua presença, é preciso que nós venhamos ser o último, não querer nos vangloriar, não querer nos orgulhar de nós mesmos, mas que a glória do Senhor seja sobre a nossa vida, que o Senhor possa, meu Deus, Pai,
transparecer através das nossas atitudes, através da nossa vida. No nome de Jesus, Pai, nós rejeitamos todo sentimento de orgulho, tudo aquilo que talvez nós buscamos para a nossa glória, para tentar nos engrandecer, mas que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Eu oro e te agradeço por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu convido você até o nosso próximo programa e lembrando que hoje nós temos o culto de oração na congregação do bairro de Moeiras, 19h30. Eu espero você.